Vivemos em um tempo em que as pessoas acreditam que sabem quem são, mas raramente conseguem explicar por que se sentem vazias, cansadas e inquietas, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Porque existe uma pergunta antiga que atravessa a história da humanidade como um sussurro que nunca se cala. A pergunta que Deus fez ao homem no Éden depois da queda: onde você está? E essa pergunta não era geográfica, era espiritual, era existencial, era um diagnóstico da alma humana que havia acabado de se desconectar da fonte da vida, porque o ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, para andar com Ele, para refletir sua glória, mas escolheu a autonomia no lugar da obediência, a própria vontade no lugar da verdade. E desde então, o pecado não é apenas um erro moral, mas uma ruptura profunda, uma separação que nenhum esforço humano conseguiu reparar. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia conta uma única história contínua, a história de um Deus que cria, de um homem que cai, e de um Deus que decide resgatar aquilo que foi perdido, porque o pecado não apenas distorceu nossas ações, ele corrompeu nossa natureza, e é por isso que não basta tentar ser uma pessoa melhor, não basta religião, não basta boa intenção, não basta espiritualidade genérica, porque o problema do homem não está no comportamento, está no coração. E Jeremias já dizia que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, algo que a ciência moderna apenas confirmou quando mostra que o ser humano pode justificar qualquer coisa para si mesmo. A lei foi dada para revelar o pecado, não para removê-lo, porque ninguém foi salvo por cumprir regras, e sim por reconhecer que é incapaz de cumpri-las perfeitamente. E Paulo deixa isso escancarado quando afirma que a lei é como um espelho que mostra a sujeira, mas não tem poder algum para limpar. E é nesse ponto que o evangelho começa a fazer sentido, porque o evangelho não é sobre o que o homem faz por Deus, mas sobre o que Deus fez pelo homem quando o homem não podia fazer nada por si mesmo. Jesus não entra na história como um líder moral ou um filósofo elevado. Ele entra como o Verbo que se fez carne, o próprio Deus assumindo a fragilidade humana, vivendo sem pecado, enfrentando tentações reais, dores reais, rejeição real, e ainda assim permanecendo perfeitamente obediente, porque alguém precisava viver a vida que nós não conseguimos viver para então morrer a morte que nós merecíamos morrer. E a cruz não foi um acidente, não foi um plano B, não foi um erro do sistema religioso, foi o centro da história, onde justiça e misericórdia se encontram, onde o pecado é levado a sério o suficiente para exigir morte, mas o amor é poderoso o suficiente para oferecer um substituto. Na cruz, Jesus não morreu apenas como exemplo de amor, ele morreu como sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo tudo aquilo que os profetas anunciaram, desde o sistema sacrificial do Antigo Testamento até Isaías 53, onde o servo sofredor levaria sobre si nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, e quando ele declara: está consumado, ele não está dizendo acabou, mas está pago, porque a dívida foi quitada por completo. A ressurreição, então, não é um detalhe opcional da fé cristã, é a confirmação de que o sacrifício foi aceito, de que a morte foi vencida, de que o pecado perdeu sua autoridade final e de que uma nova criação começou, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos passa a habitar em todo aquele que crê, regenerando, transformando, santificando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, numa obra contínua que a Bíblia chama de santificação. O Evangelho não promete uma vida sem dor, mas promete sentido no meio dela. Não promete ausência de lutas, mas garante presença divina nelas. Porque seguir a Cristo não é entrar numa religião confortável, é morrer para si mesmo e nascer para uma vida que agora pertence a Deus. E isso muda absolutamente tudo. Muda como enxergamos o sofrimento, muda como lidamos com o pecado, muda nossas prioridades, nossos afetos, nossos valores, porque quem foi alcançado pela graça não vive mais para si, mas para aquele que por amor se entregou. E talvez a maior mentira do nosso tempo seja a ideia de que podemos nos salvar sozinhos, de que basta evolução, consciência, autoconhecimento ou esforço, quando na verdade tudo isso pode até lapidar a superfície, mas não ressuscita um coração espiritualmente morto, porque salvação não é autoajuda, é ressurreição, não é ajuste fino, é novo nascimento. E Jesus foi claro ao dizer que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, não por vontade humana, mas pelo Espírito.
O evangelho é ofensivo para o orgulho humano, porque ele nos iguala a todos no mesmo ponto, pecadores necessitados de graça, e ao mesmo tempo é libertador porque tira de nossos ombros o peso impossível de tentar merecer Deus, oferecendo descanso para a alma, não porque somos bons, mas porque ele é. E quando entendemos isso, a fé deixa de ser uma performance e passa a ser uma resposta, uma vida rendida, transformada, conduzida pelo amor. E se tudo isso é verdade, então o cristianismo não é apenas uma crença, é uma realidade que exige decisão, porque ignorar o evangelho também é uma escolha. E a pergunta que ecoa desde o Éden continua válida hoje: onde você está? Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque Deus continua chamando, continua oferecendo reconciliação, continua estendendo graça, mas Ele não força ninguém, Ele convida e a resposta muda destinos eternos. Se essa mensagem falou com você, se ela fez sentido, se ela tocou algo aí dentro que você talvez nem soubesse explicar, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala do Evangelho sem maquiagem, com Bíblia aberta, mente desperta e coração sincero. E ao se inscrever, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão procurando respostas reais.